tu não arruinaste os planos que Deus tinha para a tua vida. Eu sei que no meio a tanta confusão, tudo que aconteceu, tudo que tem acontecido na tua vida, nós temos a sensação que Deus se afastou de nós, ou que nós próprias nos afastamos de Deus no meio a tanta confusão, tantas incertezas. Mas eu quero te dizer que os planos de Deus para a tua vida, eles continuam ali, à tua espera. Deus não se esqueceu de ti. Eu sei que muitas vezes nós temos essa sensação que Deus deu um passo atrás em relação a nós porque se calhar não obedecemos a sua palavra, não fizemos aquilo que Ele esperava de nós, mas eu quero te dizer hoje que isso não é verdade. Deus já nos conhece, Ele sabe do nosso coração, Ele sabe das nossas dores, Ele sabe aquilo que nós temos estado a enfrentar, a lutar contra. E se tu tens buscado respostas de Deus e não vês nenhuma porta abrir-se, não vês nenhum pensamento a ficar claro na tua mente sobre o que fazer, sobre que direção seguir, eu quero te dizer que Deus não se esqueceu de ti. Deus continua a olhar por ti, Deus continua a direcionar-te e de certeza que mais à frente tu vais ter uma visão clara sobre aquilo que Ele tem para ti, sobre os seus propósitos na tua vida. Para mim, pessoalmente, 2024, este ano que passou, foi um ano bem confuso para mim, um ano de procurar respostas, um ano de colocar na balança tudo aquilo que eu queria para a minha vida e se aquilo que eu queria realmente estava alinhado com a vontade de Deus, com aquilo que Ele tem para a minha vida, com aquilo que Ele espera de mim. E foi um ano muito introspectivo, um ano que me deparei a pensar que se calhar não estava alinhada com aquilo que Ele espera de mim. E eu sei que muitas vezes nós pensamos que por falta de obediência, por falta de discernimento, sabedoria, nós arruinamos os propósitos que Deus tinha para a nossa vida. Mas eu quero dizer-te que Deus já tem tudo sob controle. Ele tem olhado por nós, Ele não se esqueceu de nós. Ele está sempre na frente e nós precisamos perseverar em oração, em buscar mais dele, em nos aproximarmos mais, fazermos a nossa parte, porque o tempo dele é perfeito e nós às vezes estamos tão ansiosos, queremos tudo para ontem e esquecemos que mesmo no meio da confusão, no meio dos nossos pensamentos, do turbilhão de pensamentos que está à nossa mente, Deus continua a agir, Ele continua a direcionar-nos para o caminho que Ele tem para nós. E eu sinto, sim, a tua dor, porque não é fácil, também já passei por isso, não saber que direção tomar, não saber, se calhar a gente pensa, uau, nós erramos tanto na vida, fizemos as escolhas erradas e começamos a pensar nos e se eu tivesse feito isso de uma forma diferente, se eu tivesse obedecido a Deus quando Ele me pediu para ser obediente, se eu tivesse tomado um outro caminho em relação à minha vida, não ter começado naquele trabalho, não ter feito aquele curso, ter seguido um outro curso, não ter andado com certas pessoas, não ter seguido o conselho de certas pessoas, e se eu não tivesse investido nesse relacionamento, qual será a direção que Deus podia me ter dado? Eu sei que muitas vezes nós pensamos os e se nós tivéssemos obedecido, o que podia ter sido, mas eu quero dizer-te que Deus continua a olhar por ti, Ele não te abandonou, Ele continua a traçar o teu caminho. E há esperança para aqueles que esperam em Deus, há esperança para aqueles que
não perderam a fé que Deus continua a trabalhar nas nossas vidas, que Ele é o dono dos nossos dias. Então confia nele, nunca é tarde para continuar a confiar em Deus, nunca é tarde para fazer a vontade dele. Eu sei que vemos os anos a passar e tudo aquilo que nós oramos, as promessas que nós tínhamos, as palavras que Deus nos deu sobre aquilo que seria os nossos propósitos, nós vemos o tempo a passar e as coisas não se cumprem. E tu pensas, meu Deus, será mesmo que eu arruinei os propósitos que tu tinhas para a minha vida? Será que eu fui pelo caminho errado? Não. Deus te vê. Ele tem dirigido os teus passos e Ele certamente alinhará a tua vida, os teus propósitos com aquilo que Ele tem para ti. Continua a confiar, continua firme, que Ele é o Deus da nossa vida e nós precisamos continuar a acreditar que Ele tem o melhor para nós e nada está perdido. Só Ele sabe de todas as coisas e eu sei que muitas vezes nós perdemos a esperança, nos desiludimos com nós mesmos, pensamos que fizemos tudo errado, seguimos os caminhos errados, mas Deus é soberano sobre nós, sobre a nossa vida, sobre aquilo que nos acontece. Continua em oração, continua a fazer o teu tempo com Deus, mesmo que não te sintas capaz de ir mais profundo com Deus. Começa a dar os passos de bebê todos os dias, faz uma oração, lê a palavra, busca Deus, experimenta ter um tempo só com Ele, aprofunda-te mais com Deus. Certamente que Jesus nunca te abandonou e Ele sempre esteve aí para ti. Então, crê nas suas promessas, continua firme, assim como diz lá em Jeremias 29:11, pois eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então essa é a nossa esperança que Deus tem tudo sob controle nas nossas vidas e nós não precisamos ter medo sobre o amanhã, porque o amanhã apenas pertence a Ele. O nosso dever neste momento é buscá-lo e ficar no centro da sua vontade. Há sempre tempo para voltar ao centro da vontade de Deus. Deus é um Pai bom. E qual é o pai bom que não quer dar coisas boas a seus filhos? Então, persevera. Em Provérbios 3, 5 ou 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Em Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus tem um propósito para a tua vida, irmã. Deus tem um propósito marcado desde o dia do teu nascimento. Antes mesmo que te formasse, Ele já tinha designado aquilo que tu irias fazer neste mundo, nesta terra. O plano perfeito que Deus tem para a tua vida não foi arruinado. Filipenses 1:6 diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa esperança. Aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para cumprir. Amém? É isso, meus irmãos, minhas irmãs. Espero que o ano 2025 seja um ano repleto de boas coisas para todos nós, que seja um ano de renovos, que seja um ano de muita renovação das coisas de Deus, dos propósitos de Deus para as nossas vidas, de alinhamento, de ativação
dos teus propósitos, dos teus objetivos e que estejam todos alinhados com a vontade de Deus. Busca isto para a tua vida, busca fazer a vontade de Deus, procura buscar cada vez mais a sua vontade. E eu sei que tudo se endireitará e terminarás 2025 com mais certeza, mais clareza daquilo que Deus te chamou para ser, para fazer. Amém? Um beijão enorme e até a próxima.